Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, que privilégio estar aqui com vocês. Mais uma oportunidade de tratarmos as Escrituras. E expor as Escrituras é um privilégio para todo homem de Deus. Ao mesmo tempo que a perna bambeia quando nós falamos do Altíssimo, não é verdade? Nós nos lembramos da grande responsabilidade que é falar da palavra de Deus para o povo de Deus diante da face de Deus. Falar sobre o que Deus diz para os amados de Deus, para os eleitos de Deus. E você é um desses. Amado do Senhor, eleito por Deus, amado em Cristo Jesus, remido pelo sangue do Cordeiro, e nos veremos aqui nessa terra até a volta de Cristo. E se Ele retornar, nos veremos na eternidade. Que privilégio. Estaremos junto com Ele naquilo que é um tempo que nós não conseguimos mencionar, onde dos nossos olhos a tristeza se vai, as lágrimas são enxutas, somos consolados da nossa aflição, nosso corpo é renovado, transformado, e a plenitude da divindade nós iremos gozar a eternidade toda. Deus é uma fonte de sabedoria inesgotável. Aprenderemos para todo sempre sobre quem é Deus e o que Deus faz. Meus irmãos, minha missão aqui nessa noite é dupla. Primeiro é começar essa exposição com vocês com uma gratidão. Eu preciso agradecer à igreja. Não só hoje pela manhã, como durante todo esse período que estamos no Brasil, muitos irmãos daqui têm entrado em contato conosco. E a fala é única. Estamos orando por vocês. E eu sei que isso não é uma fala vazia de alguém que está simpatizando com a dor do outro só, mas aquela dor que vocês tomaram para si e fizeram da angústia que estava no nosso coração o clamor de vocês diante do Altíssimo. E certamente isso foi ouvido pelo nosso Deus. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã, que no seu momento de devocional em particular, gastou um tempo orando ao Senhor pela nossa casa. Agradecer à igreja que nos momentos de culto parava um período da sua liturgia para reservar, a expor os nossos pedidos e clamar a Deus por mim, pela minha esposa, pelo meu filho e pela minha filha. Deus ouviu o seu clamor. Deus atendeu a sua oração. Quero agradecer pela dupla recepção. Desde a primeira vez, aqui foi a primeira igreja que nós estivemos quando chegamos no Brasil, e agora será a última antes da nossa partida. De agora em diante não teremos nenhum compromisso com mais nenhuma igreja no Brasil. Nosso compromisso com a igreja se encerra aqui nessa noite, e daqui nós só organizaremos as nossas vidas, as nossas bagagens e tudo mais, e nos preparando para a entrada em Tessalônica. Então, é um privilégio estar aqui com vocês e ser tão bem acolhido nas duas vezes que aqui passamos. Viu, pastor Marcelo? Obrigado pelo carinho. Presbítero, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Irmãos que nos acolheram nos seus lares, que abriram a porta da sua casa para ter a minha família ali presente, horas à mesa, sentado, conversando sobre as coisas do reino, sobre os princípios da palavra. Que privilégio. Não é atrapalho algum, irmãos, é aquilo que nós gostamos de fazer, o tempo todo falando sobre as coisas que Deus faz. Então eu quero agradecer aqui a cada irmão que nos acolheu. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo, na carta que o apóstolo Paulo direciona à igreja de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 15 ao versículo de número 18. Nós temos aí uma breve perícope. No fechamento dessa carta, vamos lembrar que a cidade de Corinto, na época, era uma cidade extremamente importante para uma região da Grécia conhecida como a Raia Bíblica. Tradução nossa na nossa Bíblia como a Caia. Os crentes da Caia foram alcançados pelo Evangelho nas viagens missionárias de Paulo, e Paulo agora está direcionando uma carta a esta igreja, preocupado com alguns padrões morais,
algumas flexibilidades na conduta da igreja, na disciplina da igreja. A igreja tinha perdido a mão, a sua liderança e os liderados estavam perdendo a mão do que é princípio de temor diante de Deus, e algumas condutas indevidas ao evangelho estavam sendo acrescidas ao cotidiano da igreja. Uma igreja que se acostumou com o sagrado e estava juntando princípios da sociedade onde ela estava com princípios do evangelho. Veja bem, isso não é do nosso tempo somente. Isso não é uma questão maligna somente que permeia o meu e o seu tempo, século 21. Mas isso vem desde o primeiro século da igreja. Cristãos, verdadeiramente cristãos, são assediados no mundo. São assediados pelo maligno. São assediados pelo pecado que os persegue. São afrontados neste mundo com a conduta impura desse mundo e precisam olhar e reprovar essa conduta e não se adaptar a essa conduta. Mas aqui no fechamento da carta, Paulo faz um destaque importante. Essa igreja tinha os seus problemas, essa igreja tinha as suas dificuldades de manter a mão firme nas doutrinas bíblicas, mas havia pessoas eleitas de Deus naquele lugar, capazes de ter um cuidado extraordinário com a vida de Paulo e desprender-se para ir onde ele estava em Éfeso e participar e partilhar das dores que ele estava tendo e suprir emocionalmente e das formas como nós vamos ver aqui no texto. Esse é o contexto desses versículos que nós iremos ler. Então o versículo 15 diz assim: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram, dedicaram-se ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Encerramos aí o versículo de número 18. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Lemos a tua palavra. Fala-nos pela tua palavra. Somos o teu povo e precisamos ouvir a tua voz. Ela é a única fonte segura para guiar a nossa vida até o fim. Em nome de Jesus. Queridos, no versículo de número 15, o que eu quero abordar aqui com vocês tem a ver com cuidado e apoio na missão. Então, nosso tema aqui hoje é missão. Especialmente cuidar e apoiar. Esses são os dois pilares que eu quero tratar com você aqui hoje. Dentro desse texto, eu queria que você olhasse para algumas considerações e depois eu gostaria de apresentar as divisões para esse texto. No versículo 15, quando Paulo fala da casa de Estefanas, ele não está falando da estrutura física. A palavra que ele usa aqui não é spiti, não é casa física, mas a palavra que ele usa é a palavra ikoienia, que são aqueles que pertencem à família de Estéfanas. Paulo está dizendo que a casa, a família de Estéfanas, são as primícias da Acaia. Estéfanas é um daqueles homens batizado por Paulo. Estéfanas e a sua casa se rendem ao Evangelho. É testemunho das grandezas de Deus em toda a região onde Corinto era a cidade principal. Segunda característica que esse versículo de número 15 diz, é que eles se consagraram. Mas a palavra aí fica melhor entendida como dedicar-se. E esse dedicar-se significa empenhar esforço. Eles dedicam ao ponto de empenhar toda a força para servir aos santos. E o servir aí é a mesma palavra que nós usamos no ministério da igreja. Os que servem na igreja nós chamamos de diáconos. A palavra usada aqui é diaconia. É o serviço que fazemos uns aos outros, é o amor ao próximo, é a sujeição mútua. É aquilo, por exemplo, que regula o casamento. Quando Paulo fala em Éfeso, capítulo 5,
Marido e mulher é uma relação de sujeição mútua. Ainda que depois ele pede uma sujeição da mulher para com o marido, mas antes de tratar disso, ele trata de uma relação no corpo de Cristo, onde um está sujeito ao outro. Onde que o engrandecer não é o foco da vida cristã, mas a sujeição em Cristo, para que o irmão que está do lado seja nutrido pelos princípios da palavra. Então o que Paulo está dizendo é, a sua casa é consagrada a Deus, a sua casa dedica-se a Deus, e a sua casa serve aos irmãos. Percebe o princípio? A ideia aqui não é de alguém que ama a Deus, consagra-se a Deus e serve a Deus. Os dois primeiros pontos estão relacionados a Deus, mas o terceiro ponto é a consequência de uma casa eleita pelo Senhor, e é uma consequência de uma casa dedicada ao Senhor, é que essa casa trabalhe para a edificação da igreja. Tem pessoas que estão numa espiritualidade tão forte, tão grande, que eles são capazes de amar a Deus sobre todas as coisas, e às vezes tem uma relação odiosa com os seus irmãos de igreja. Ele ama Deus, mas ele tem dificuldade no serviço aos santos. E um dos motivos para isso é porque nós enxergamos como a igreja de Corinto, como a igreja é imperfeita, como a igreja possui pessoas imperfeitas. E bem-vindo, meu irmão, será assim até o dia da vinda de Cristo. Você é um dos imperfeitos que Deus colocou nesse lugar. Seja bem-vindo, faça parte de um rebanho de pessoas que estão sendo transformadas por Cristo. E a transformação é constante. A cada dia Deus está construindo em nós a imagem do seu Filho. Ele ainda não terminou a boa obra. Por isso que eu e você, que temos mais tempo de evangelho, devemos suportar os mais débeis. Devemos olhar para os mais fracos e dizer, Deus me colocou neste lugar para andar com este irmão, para amar este irmão, para servi-lo, para ajudá-lo na caminhada cristã, para ajudá-lo nos embates com o mundo, com a sedução do mundo. Meus irmãos, Estéfanas era esse homem. O nome Estéfanas significa coroa. O primeiro Estéfanas que nós encontramos nas Escrituras é o primeiro mártir da igreja. Que o nome é o mesmo, traduzido para nós como Estevão. Homens como tais entenderam que não é só um significado de nome, mas é uma vida com significado. Às vezes o seu nome significa uma coisa tão bela, mas as nossas ações não correspondem ao nome que temos. A diferença é que este homem, ao entender o seu propósito a partir da ótica das Escrituras, vive para lançar tudo aquilo que tem aos pés de Cristo. Não a honra e a coroa própria, mas a busca da coroa incorruptível que recebemos do nosso Senhor. Versículo de número 16, Paulo diz que estes homens, como a casa de Estéfanas, a igreja deve se sujeitar a pessoas como essas, porque eles possuem duas características que estão no final do versículo 16. Primeira, são cooperadores. A palavra cooperador aí é sinergia. Significa que eles estão juntos. Eles trabalham unidos. Olha a ideia, meu irmão. Paulo está em Éfeso. Os crentes estão na Acaia. Distantes geograficamente em um período que não tinha aeronave para ir de um lugar para o outro. Onde a locomoção era muito mais precária e expunha as pessoas aos riscos, aos perigos de uma jornada. Mas eles não, aqui o sentido não é de estar juntos somente fisicamente. Eles estão juntos ainda que separados localmente. Porque o que os une é muito maior do que a proximidade física. É aquilo que a proximidade física ou a distância física não pode romper. É um elo de irmandade em Cristo, de cooperação mútua, trabalhando para o mesmo fim. Paulo aqui não está dizendo que esses irmãos trabalham com ele em Éfeso. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eles cooperam comigo, porque eles estão cuidando da igreja
que eu plantei, da igreja que Cristo está edificando, eles estão lá dentro desta igreja, como parte de um rebanho fiel. Você pode estar em uma igreja onde há parte de um rebanho infiel, mas a sua função é dedicar-se ao Senhor, consagrar-se ao Senhor e cooperar para a construção e manutenção de uma igreja fiel ao Senhor. É nesse sentido que Paulo está dizendo para eles: vocês cooperam junto comigo, porque nós lutamos pela fé evangélica. Nós combatemos o bom combate. É isso que Paulo está dizendo sobre Estéfanas. O segundo termo que ele usa aí, além de ser cooperador, este irmão era obreiro. E a palavra que ele usa para obreiro é o que se esforça além das suas capacidades. Percebe? Obreiro não é aquele que faz quando dá. Obreiro aqui para Paulo não é aquele que faz no conforto. Olha, agora sobrou um tempo, eu vou fazer. O obreiro aqui na visão de Paulo é aquele que entendeu que a sua vida não está mais sobre o seu próprio controle, mas que Deus assumiu as rédeas da sua vida. E aquele que coloca a mão no arado não deve, não pode mais olhar para trás. Deve seguir com as mãos no arado. Versículo 17, Paulo vai colocar Estéfanas ao lado de dois outros homens, Fortunato e Acaio. E Paulo diz assim: alegro-me com a vinda destes homens. Veja, meus irmãos, o cuidado e o apoio no campo missionário traz alegria a Paulo. E ele dá uma razão do porquê esses irmãos trouxeram alegria a ele. Ele diz assim: estes supriram o que da vossa parte faltava. Paulo está reconhecendo que a igreja era débil em demonstrar cuidado, que a igreja tinha suas falhas, mas ele está dizendo que estes irmãos nos supriram em nome da igreja. Paulo está usando algo que nós conhecemos muito bem no meio reformado. Chama-se teologia representativa. Você não estava no Éden, mas você pecou à semelhança de Adão. O pecado de Adão se estende a todos os homens fora do Éden, e somos todos nós pecadores gerados em pecado. É o mesmo princípio que Paulo está usando aqui. Quando Cristo foi crucificado, nós, os eleitos de Deus, estávamos lá, sendo representados por Ele. Era o preço do nosso pecado, era a nossa culpa estampada sobre Cristo. Ele morre objetivamente pelas ovelhas do Pai, pelas ovelhas que o Pai o deu. E Paulo está dizendo: estes fizeram algo que vocês não estavam fazendo, mas eles fizeram no lugar de vocês e como vocês, como representantes da igreja. Paulo está dizendo o seguinte: apesar de uma parte ser infiel, estes homens representam todos, porque a igreja é um corpo, e a igreja foi representada por homens fiéis. Isso me traz grande preocupação, meus irmãos, porque a igreja como um todo não pode ir ao campo missionário. Vocês todos não podem largar tudo o que vocês fazem aqui e ir ao campo missionário transcultural. Nem todos irem para o mesmo campo. Porque a missão para ser feita em Jerusalém, a missão para ser feita em Judeia, a missão para ser feita em Samaria e a missão para ser feita aos confins da terra. E tudo ao mesmo tempo. Então, vocês fazem missão onde vocês estão e a partir de onde vocês estão. E quem representa vocês lá na Grécia sou eu e a minha família. Nós agimos representando a igreja. E isso coloca uma responsabilidade muito grande. Que representantes somos nós? Somos homens como Estéfanas, somos homens como Fortunato e como Acaio, fiéis, supridores, zelosos, cuidadores, ou somos displicentes, vaidosos e enganadores? Porque nós podemos ter representantes e bons representantes. Igreja presbiteriana, vocês elegem representantes. Vocês elegem os presbíteros que os representam em conselho. E estes homens representam vocês em decisões tão importantes da vida da igreja, na conduta da igreja.
E quando você elege um homem para essa função, você procura assim, Deus me dê sabedoria. Eu não quero escolher pelos relacionamentos, pelas amizades, por proximidades, mas eu quero escolher de acordo com o teu coração, Senhor. Homens íntegros, homens santos, homens fiéis ao Senhor, que não negociam o evangelho por nada. Não é assim que nós escolhemos homens para ocupar essas funções? Para que eles representem o ideal das Escrituras, para que eles governem em nome de Cristo a igreja do Deus vivo. Porque fazendo dessa forma, eles estarão representando a igreja fiel. Versículo de número 18, Paulo diz assim, porque estes trouxeram refrigério. A palavra refrigério significa conforto e descanso para o espírito de Paulo e para o espírito da igreja. Estes irmãos trazem alívio. Meus irmãos, a ideia aqui de Paulo é, existe uma carga quando nós colocamos a mão no arado. E quando recebemos cooperadores, nós podemos aliviar as mãos e descansar um pouco. Porque existem irmãos, parceiros no ministério, nos ajudando a carregar o fardo. É quando os ombros estão pesando demais, nós estamos ao ponto de desfalecer. Aparecem homens como estes, como vocês foram em oração para conosco. Quando nossas mãos já estavam quase desfalecendo, e eu compartilhei aqui de manhã, quando nós já pensávamos em desistir, certamente Deus ouviu o clamor da igreja. Representado por homens e mulheres fiéis que intercediam ao Senhor, Deus abre as portas daquilo que estava fechado. Queridos, primeira coisa que eu gostaria de lembrar a você sobre esse texto, e nós devemos entender e aplicar isso ao nosso coração. Eu quero tratar de 7 pontos, bem rapidamente. Primeira coisa, o cuidado e apoio na missão deve ser feito com toda dedicação. Não se esconda das obrigações que Deus colocou sobre os seus ombros. Demonstre-se como um soldado alistado, escrito no exército do Altíssimo, e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é eis-me aqui, Senhor, envie o outro. É eis-me aqui, Senhor, pronto para o que devo fazer. Às vezes nem tão pronto. Mas se o Senhor me quer alistado no seu exército, eis-me aqui. O que nós devemos fazer com dedicação é pegar aquilo que foi colocado nas nossas mãos e realizar de forma íntegra. No cuidado e apoio à missão, nós devemos fazer aquilo que Deus colocou para que nós façamos, dizendo, estou dando 100%, estou entregando o meu máximo, estou fazendo tudo o que eu posso, ou estou sendo remisso, sabendo fazer o bem, mas não fazendo. Não sei se nessa igreja acontece, imagino que não. Mas na igreja de onde eu venho, às vezes acontece assim. Quem não faz nada, fala de quem faz. Eu imagino que essa não seja a cultura aqui. Mas na minha igreja de origem é assim. O pessoal está tocando, não está bom. Porque eu não estou lá. Mas você chama o cara para vir, ele não vem. Ele fala de algum setor da igreja, olha, não está funcionando. Ele é o pronto para apontar os erros e falhas. Mas quando você o chama para o envolvimento, ele diz, conta comigo não. Eu só dou as ideias. Alguém executa. Irmãos, fazer com dedicação é dizer, irmão, estou vendo que o ministério infantil está com carência, posso suprir? Como eu ajudo? Como eu me qualifico para estar pronto para ajudar esses irmãos no cuidado com o ministério infantil? Quando o departamento de missões está carente e clama por braços para trabalhar, e você diz assim, puxa, eu posso me qualificar para isso, eu posso dedicar a minha vida a isso. Se eu sei, se eu tenho habilidades, se Deus me chamou para isso, se apresente, meus irmãos. Certamente há trabalho para você, ó crente. Segunda parte, segundo ponto, é o cuidado e o apoio da missão deve ser feito para servir aos santos. Meu irmão, minha irmã, tenha o privilégio de não somente assistir o culto, mas de servir os irmãos que estão ao seu lado. Tenha o privilégio de vir ao culto, de participar de uma entrega de um culto ao Senhor, mas tenha o privilégio de se entregar para servir os irmãos de fé. Posso te ajudar, meu irmão? Posso ser útil?
Estou vendo que o irmão está precisando de algo, algo que eu tenho, posso ceder, conta comigo. Se a sua força está pouca, estou aqui, irmão. É o quê? É oração? É alguma coisa? No que podemos ser útil? Servir aos santos envolve o que esses irmãos fizeram. Cruzaram da Grécia para a Turquia, para atender as demandas de Paulo. Servir ao santo é não medir esforços naquilo que fazemos no socorro aos nossos irmãos. É olhar com empatia e envolvimento a cooperação no Evangelho. Terceiro, o cuidado e apoio na missão deve ser feito em submissão. E a submissão deve ser dupla. Submissão a Deus e submissão uns aos outros. Submissão a Deus porque Deus é o Senhor da missão. Submissão uns aos outros porque nós nunca não fazemos o que fazemos sozinho. Nós sempre estamos cooperando com alguém, ajudando alguém e sendo ajudado por outros. Ora, todos nós que auxiliamos na igreja entendemos esse mistério e este ministério eclesiástico. Nós servimos em um setor da igreja e estamos ajudando alguém dentro das suas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, estamos socorridos por outros. Quando essa rede de apoio falha, irmãos estão sobrecarregados. Há irmãos que estão com tarefas demais. E daqui a pouco esses irmãos, às vezes pensam até em desistir. Porque o fardo está pesado demais. Mas se eu e você, que não estamos desenvolvendo algo efetivamente, resolvermos a colocar a mão na massa, certamente vamos aliviar as cargas uns dos outros. Posso dirigir um pequeno grupo? Posso participar do ministério de música? Posso servir no ministério infantil? Cuidado e apoio. Você faz isso por temor a Deus, sujeição a Deus e por submissão à igreja, em cooperação aos irmãos. 4, meus irmãos. Cuidado e apoio à missão deve ser feito em comunhão. Nós devemos trabalhar junto com e não no lugar de. A ideia de comunhão é fazemos o que fazemos porque temos a mesma fé. Fazemos o que fazemos porque temos a comunhão dos santos. Fazemos o que fazemos porque fazemos juntos. Porque unidos no mesmo corpo somos mais fortes. Porque juntos podemos ir mais longe. Porque cooperando um com o outro, o fardo não fica pesado demais para um, mas é dividido entre todas as partes. A ideia não é assumir uma função que alguém está largando, mas é cooperar com a pessoa antes que largue. No processo de passar o bastão de uma geração para outra, é importante ter o processo de transição, meus irmãos. Quem já fez aí corrida de revezamento entende bem o que é isso. Há um espaço em que os dois correm juntos. E aquele é o momento de se passar o bastão e de coletar o bastão. É necessário que os dois estejam servindo exatamente no mesmo tempo, sincronizados. Eles precisam treinar a passagem do bastão. Porque certamente nós seremos substituídos pela geração que vem depois de nós. E nós não podemos olhar para o nosso serviço e imaginar que o nosso serviço é perpétuo. Deus conta conosco na missão, mas eu e você não somos insubstituíveis. Virão outros que farão melhor do que nós. E que bom é ser a geração posterior que olha e fala, que bom, como os nossos sucessores estão avançando, como eles estão fazendo mais preciso, com melhor temor, com melhor qualidade do que nós. Sei que aqui não há esse tipo de perfil, mas em alguns lugares há aquele que ao passar o bastão fica olhando e torcendo, tomara que caia o bastão. Tomara que caia. Ele não vai fazer como eu faço. Eu sou zeloso, ele não é tão zeloso assim. Fica torcendo pela ruína, irmãos. A ideia da cooperação não é torcer pela ruína. É dizer, vai Paulo, avança mais, está aqui o bastão. A igreja de Corinto está contigo, avança. É participar do empenho, encorajamento, força, vigor, que Deus está trazendo sobre alguns que vão muito mais à frente do que nós. Quantas vezes você ouviu mensagens e pregações sobre Paulo, não é verdade? Mas quantos homens serviram no ministério de Paulo como apoio para ele?
como um homem como Estéfanas. Homem que serviu para que Paulo pudesse recuperar o vigor. Meus irmãos, quem trabalha em casa sabe do que eu vou dizer. Principalmente as mulheres. Às vezes você tem tarefas repetitivas, todos os dias. Acordar e às vezes fazer a mesma coisa, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando você tem um dia que alguém fala assim, não toca a mão em nada, eu vou fazer tudo por você. Aí você fala, uau, estou sonhando. Não é possível. Um dia de descanso. E aquele dia parece não ter fim. Porque você está tão acostumado com a rotina, que aquele dia fica longo demais. Mas é necessário para que você recupere o vigor e volte a servir ainda melhor. Nós precisamos ter esse cuidado na igreja, meus irmãos. Nós precisamos ter esse cuidado em casa. Nós precisamos ter esse cuidado olhando para o lado e percebendo no irmão quando o irmão está bem e quando o irmão não está bem. A comunhão envolve olhar para o lado e perceber quem está ao nosso lado, não só quando ele falta. Mas quando você olha o semblante, você diz, o sorriso se foi, o abatimento está preenchendo o olhar, o descanso parece que precisa ter um descanso. Você quer que eu faça alguma coisa por você, irmão? Quer que eu te substitua hoje? Quer que eu mexa no seu setor? Quer que eu dê uma aula no seu lugar? Quer descansar um pouco? Eis-me aqui. Estou junto com você. Vamos juntos até o fim. Quinta parte, meus irmãos. Cuidado e apoio na missão deve ser feito com a finalidade de suprir a demanda dos santos do Senhor. Devemos nos envolver não somente para fazer o nosso coração jubilar, mas devemos nos envolver no sentido de dar aquilo que o outro precisa. Às vezes nós queremos entregar algo que nós queremos dar, mas a real necessidade da missão é quando entregamos aquilo que precisa ser entregue. Não é uma entrega condicional, eu entrego isso. É quando você diz assim, eu me entrego para você sem barreiras. Eu me entrego para você sem resistência. Eu me entrego para te ajudar sem condições. Eu só estou aqui para apoiar. Precisa carregar sua pasta, meu irmão? Eu vou carregar a sua pasta. Precisa te apoiar para sentar? Eu vou te apoiar para sentar. Precisa te dar a mão para atravessar a rua? Eu vou te dar a mão para atravessar a rua. Uma vez eu me lembro que eu estava com a minha família para atravessar a rua e um rapaz veio, ele viu, nós estávamos na faixa de pedestre e ele simplesmente cruzou o carro. Nós estávamos na Albânia ou no Kosovo, um desses dois lugares. A pessoa cruzou o carro. E aí eram duas pistas e nós pudemos atravessar. É o que nós precisávamos naquele momento. Ele supriu uma carência, nós não conseguimos atravessar tranquilamente a rua. Mas alguém entregou um momento de atenção, olhou para as nossas demandas e criou a condição para que nós atravessássemos. Veja, meu querido, nós precisamos servir aos irmãos. E a ideia é, o que você precisa que eu faça por você? Como eu posso te servir melhor? Como eu posso atender às suas demandas? Sexto lugar, nós precisamos no cuidado da missão envolver quem foi enviado com refrigério e reconhecimento. Presta atenção nisso daí. É o duplo mandamento do texto ali, a dupla ordem do texto do que Paulo recebe. Refrigério e reconhecimento. Paulo recebe refrigério e devolve em reconhecimento. A ideia é, aquele que traz alívio para os que estão abatidos e cansados, são reconhecidos por aqueles que trouxeram alívio. Só que isso, meu irmão, nem sempre é assim. Quando nós servimos a homens íntegros e santos e trazemos alívio, somos reconhecidos pelo que fizemos. E glória a Deus, não se envaidece não, isso não é para você, isso é para a glória de Deus. Mas quando servimos a irmãos que não reconhecem o refrigério como uma entrega, como um tempo dedicado em amor, e que não devolvem reconhecimento, continue fazendo a sua parte. Seja você reconhecido ou não. Porque às vezes o elogio nos motiva. E outras vezes o elogio é uma
fisgada do nosso coração. Nós temos o ego massageado e nós dizemos, como é bom receber isso. Como é bom alguém chegar no final do culto, né, reverendo Marcelo, e falar assim, que palavra! E você olha e fala assim, estou grandão hoje. Né? Ó, impactei. Meu irmão, menos. Não foi você. Foram as Escrituras. A Escritura que fez isso. Você só foi um canal. E o canal tem que olhar para o Senhor e dizer, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Outra questão importante, quando nós olhamos para a missão, é olhar para a nossa casa e dizer, eu estou indo sozinho ou eu e minha casa estamos servindo ao Senhor? Eu estou indo à frente da minha casa, mas todos estão indo junto? Ou eu estou indo e deixando minha casa para trás? Porque missão, no conceito da igreja cristã, sempre é uma missão que envolve a família da aliança. A casa de Estéfano estava envolvida na missão, a qual o representante da casa estava fazendo. Ele é o que aparece, mas toda a família é citada. Não é citada nominalmente, mas é citada toda a casa deste homem. Veja, meus irmãos, às vezes nós avançamos no reino de Deus, mas o problema é quem deixamos para trás, ou o que deixamos para trás. Esses dias eu estava na igreja em São Paulo, e eu estava na reunião de pré-culto, e um irmão chegou para mim e falou assim, cheguei, pastor. Eu falei, você está meio abatido, o que aconteceu? Não, precisei deixar minha esposa em casa, que ela estava me atrasando. Eu falei assim, você fez errado. A sua parte na liturgia, qualquer pessoa pode fazer. Você não é insubstituível. Agora, no pastorado do seu lar, só você pode fazer. Não faça isso nunca mais. Coordene com a sua casa. Traga isso como um privilégio de serviço, não como um peso. Senão daqui a pouco você perde a sua casa, meu irmão. Você está fazendo as coisas numa dimensão de sacrifício errado. Mais voltado para o tolo e não para o sábio. O sábio avança junto com o seu lar. No passo das crianças e dos idosos. Vamos todos juntos, servindo ao Senhor. Eu queria finalizar isso dizendo o seguinte. Na missão, entregar a si mesmo nunca é um verdadeiro sacrifício. Entregar a si mesmo na realização da missão nunca é o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício foi feito por Cristo. Quando nós entregamos a nós mesmos na realização da missão, significa que entendemos o chamado que foi feito em Cristo Jesus para cada um de nós. É apresentar as nossas mãos e dizer, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas o que eu tenho eu te entrego. Usa-me para a tua glória. Que você faça assim, meu irmão. Ao sair desse culto nessa noite, você possa oferecer a si mesmo ao Senhor e toda a sua casa.